Praciano, ele, se lambuza, né, na literatura. Ele tem acesso porque é moderador, né, outros podem ter. Agora, eu também só estou liberando para moderador efetivo. O cara que aparece aqui quando quer uma vez ou outra, não tem como o professor também dar essas ajudas. Eu preciso de ajuda, né? E o Felipe Praciano, o Wilson, né, o Fábio, outros estão ajudando, né? Mas eu preciso de presença mais deles aqui na live. Aí depois nós temos, vejam, aqui você então... E olha que eu tô indo quase que para apologética, né? Quem enrolar, ou seja, no princípio era o verbo ou a palavra. Vocês observaram? Eu vou pegar aqui uma outra tradução em tempo real, ok? Olha, em tempo real. Lembrando, se você quiser adquirir os softwares BibleWorks, entre em contato comigo, ok? Eu tenho um vídeo completo de como instalar, usar a BibleWorks, ok? E posso enviar para você via correio e te dar todo o acesso remoto para você instalar a BibleWorks e poder desfrutar disso aí. Principalmente se você for estudante de grego. Eu vou pegar aqui, a gente tem a ARA e a ARC. Eu vou pegar Almeida Corrigida Fiel. Vamos ver? Veja a tendenciosidade em todas elas. Vou pegar mais uma, hein? Vamos lá? Vou pegar mais uma. Português, vamos lá. Eu vou pegar aqui a versão... Vamos essa. Aqui, pronto. Olha, todas elas. Agora vamos pegar aqui a King James em inglês. Cadê? Olha, a King James, ok? Vamos lá. Versão King James. Pronto. Olha aqui, pessoal. Olha aqui a versão King James, ok? Vamos agora à tradução para o inglês. Estão vendo aí, aqui. In the beginning was the word. Pronto. Você pega aqui, in the beginning was the word. Significa, a palavra word, word, como palavra. Ué, como, pois, traduzir para verbo? Portanto, mesmo não sendo um teólogo da sistemática, ok, que a coisa mais simples é você querer se debruçar para a proposição. Eu tenho um amigo que, inclusive, comentou o meu livro de hermenêutica, uma pessoa que eu admiro muito, pastor Batista, Bruno de Albuquerque. Eu vou tentar convidá-lo para estar aqui. Ele é acho que já terminou o pós-doutorado, e ele tem a sua tese de doutorado na área pastoral, ok? E ele vai trabalhar alguns conceitos. E eu vou convidá-lo aqui, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, independente da sua profissão de fé, ok? Então, o que você percebe é que você tem uma tendenciosidade, entende? Uma tendenciosidade para postulação clara de um conceito. Por que isso? Porque quando você lê a carta do apóstolo Paulo, ele diz, porque tudo que foi feito por ele se fez. Está falando de quem? De Cristo. Como que se Cristo, de fato, por ser, olha agora, ou ele é o Filho, a parte dessa divindade, ou ele, na verdade, de fato, né, coexistiu de fato, essa é a crença, na própria natureza do Pai. E, portanto, ele foi o agente da criação. Afinal, você tem um problema. Quem criou? Foi Jesus ou Deus? Não, mas a solução os três criaram, ok? Então, veja que a tradução, enarquei rologos logo aqui, no princípio era a palavra, e agora, kai rologos, o verbo se repete aqui, em prostonteon, olha aqui, o verbo ou a palavra estava com Deus. Ora, a palavra estava com Deus. Isso traz um conceito claro do Logos de Filon de Alexandria. Isso está claro. Querem aprender sobre a doutrina da Trindade? Leiam também Filon de Alexandria, antes de irem ler os pais da igreja, ok? Então você tem, se a palavra estava com Deus, observe, eu estou falando nesse momento, a minha palavra não está dissociada de mim. Por mais que eu esteja num lugar, por exemplo, onde um eco reproduza, né, o meu som, a palavra, ela está conectada e ligada em mim. Isso não quer dizer que haja uma terceira pessoa da Santíssima Trindade do Alessandro. Não, não, não. Então aqui já refutamos, porque se a palavra estava com Deus, nesse sentido, nós não estamos nos referindo claramente a pessoa nenhuma. É claro que o Logos filoliano e a propositura que é adoptada, que é totalmente de Filon de Alexandria, daquela ideia do Deus Serapis, do Deus bondoso, do Deus que se manifesta, fica muito claro. Já vou dar atenção à galera do chat, ok? Então, antes de tudo, prestem sua atenção, eu estou apenas fazendo alguns apontamentos dentro da questão das complexidades
da teologia da Trindade e da sistemática. Por isso, eu coloquei a confusão da Trindade. E depois você termina com a frase kai theos, e aí falamos de predicativo, isso não temos grandes problemas, para outros tem, porque é eles que decidem entre eles o que é ou não é. Kai theos em hologos, ok? Onde algumas traduções, como das Testemunhas de Jeová, traduz isto aqui como era, e Deus era, tá? Ou seja, sempre como um Deus, ok? Kai theos em hologos, e o verbo era Deus. Pode pegar aí as versões da Testemunha de Jeová que você vai ter um Deus, ok? Então veja, olha, e a palavra era Deus. Pois bem, se a palavra era Deus, então nós não estamos falando absolutamente em trindade. No princípio era a palavra estava com Deus. Ora, e essa mesma palavra era Deus, então eu tenho um princípio claro, totalmente imanente, que é como falam, que é o que se quer postular a própria teologia, ok? De que Cristo é um Deus à parte justamente de Deus. Então não há de se falar, na verdade, de unidade composta, absolutamente. Ambos formam simplesmente aí aquele conceito de hipostase que nós temos, ok? Agora, veja a complexidade, porque o próprio Cristo, no versículo que nós analisamos, ao ser interpelado se para ver o Pai, vamos lá, eu uso o OBS, mas o OBS não me dá possibilidade de colocar pessoas na transmissão. Eu uso o OBS. Eu gosto de interagir com o público. Só quando eu vou gravar uma aula que eu procuro usar o OBS. Boa noite aí o Carlos Galf, que também, o Rafael, tá, que tá aí com a gente. Deixa eu ver se chegou mais alguém. A tia Teia também tá aí com a gente. Muito boa noite, tia Teia. Beleza? O Adilson Machado também tá aí com a gente. Muito obrigado. O Gafka comentou, sem a Trindade as pessoas, os cristãos, inclusive pastores, confundem. Eu falei de triteísmo aqui, falei agora sobre triteísmo. Ok, vamos lá. Lembrando que você pode ajudar o professor de várias maneiras, compartilhando, deixando o seu comentário, link, contribuindo, enfim, fique à vontade para fazer o que você quiser. O Lord Guru disse assim, vamos lá. Cara, nesse caso, Jesus dizendo que ele é o Pai e ele destrói o tal Pai em uma forma de mostrar. Bem, eu mostrei aqui para vocês, vamos voltar, uma importante passagem que está justamente em João capítulo 10, versículo 30. Porque a pergunta é objetiva. Vamos abrir o texto, né, que fica melhor, para não termos problemas. Vamos ao 29, ok? Porque o 29, pessoal, na verdade, ele mostra a pergunta que está sendo feita. Vamos conferir. Aí, Hopater mu, do moi, panton, meitson, estim. Meu pai, que mas deu, é maior do que todos. E aí ele começa aqui. Cai o deis de Natai, ninguém pode arrebatá-las das mãos do pai. Eu tô lendo o texto. Deixa eu ver aqui se eu não... Peraí. Ih, gente, travou aqui. Deu pico. Isso mesmo. Vamos continuar. As Deus. E aí ele continua. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatá-la. Vamos ao 30. Eu e o Pai somos um. Observe que ele está falando do Pai, falando do seu ministério, do seu plano soteriológico, isso é narrativo, isso é teologia pura, miticismo e miticismo puro. Tem nada de histórico ali. É o narrador construindo a história para atrair público. Colocando, colonização mental, ok? Olha aí. Aí ele diz, eu e o Pai somos um. Em outra ocasião, nós temos algo que vai além, muito além, que é quando Filipe pergunta para ele, olha aí, mas mostra-nos o Pai. E ele vai afirmar, olha bem, senhores, o que eu tenho para falar para vocês. Eu estou há tanto tempo convosco e não me conheceis? Gente, isso aqui acaba, isso aqui destrói a doutrina da Trindade. Sabe por quê? Porque mesmo se levarmos isso para uma ideia biogenética, ok? É evidente que a teologia diz sobre o primado que Jesus não nasceu, e aqui já não estamos falando nada de história, não nasceu de um contato, de um ato sexual. Ele foi obra do Espírito Santo. Por acaso o meu áudio está travando, está oscilando? Comente aí, por favor, porque para mim
mim tá tipo robótico. Então veja, ele diz que os narradores, né, que ele nasceu de um ato milagroso, beleza? Isso é o que se postula ali, não para a questão do Jesus histórico, mas para esse Jesus dos evangelhos. Bem, é evidente que se ele nasceu de um ato, se o Espírito Santo, veja, se Jesus é o Espírito Santo e ele é Deus, Jesus, na verdade, fecundou a si mesmo. Ou seja, vocês estão entendendo? Jesus fecundou a si mesmo, só que como Espírito Santo. Significa, ele foi lá na Virgem Maria, simplesmente, mas não o encarnado, é claro. Ele, foi lá, gerou a terceira, aliás, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele não é a terceira. Ou seja, pode observar, na teologia diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas o Espírito Santo sempre existiu na narrativa. Olha, é claro que o Espírito Santo sempre existiu, porque não se pode querer postular a ideia de Espírito de Deus sem que seja o Espírito Santo, né? Porque o conceito de Ruach HaKodesh quer dizer Espírito Santo. E o livro de Gênesis começa, a parte 2, Veruar Elohim, e o Espírito de Deus, Merahefet Alpnei Hamai, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito era de quem? De Deus. Nós veremos o Espírito de Deus agindo de forma constante no Antigo Testamento. O Espírito só passou a ser santo com Jesus. O Espírito só passou a ser santo com Jesus. Por quê? Porque mudaram a ordem. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas o texto de João diz que ele estava com Deus. Mas o Espírito também estava lá, porque dizia o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Só que quando chega no Novo Testamento, o Espírito é a terceira pessoa da Trindade, já não é mais a segunda, entende? E eles colocam como o Espírito Santo.